Fala pessoal, tudo bem com vocês? Yuri decide, Robert Renan é monstro, Fausto Vera joga muito e eu vou te contar os bastidores dessa vitória do Corinthians sobre o Ceará. Vamos falar de Vitor Pereira também, eu estive lá na Neoquímica Arena, então chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, o vídeo tá saindo aqui só na madrugada porque eu tava trabalhando pela Band, inclusive tava lá na Neoquímica Arena, consegui colher algumas informações, sentimentos, impressões, aquela coisa toda, conversei com os jogadores na zona mista, ouvi atentamente a entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira, conversei com o Alessandro Nunes também, executivo de futebol, após o jogo, falando sobre várias questões, Yuri Alberto, Vitor Pereira, e a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Começando pelo jogo, porque o Corinthians conquista uma vitória que parecia que não viria, porque o Ceará que está brigando aí para se manter na Série A, tá super ameaçado do risco de rebaixamento, que tem o centroavante Jô, por exemplo, né, foi titular, mas tem alguns valores interessantes, né, o Richardson, o próprio Vina, que já foi até cotado para ser jogador do Corinthians. E o Ceará meio que começa um pouco melhor até, o Corinthians demora um pouquinho para se encontrar no jogo, porque o Vitor Pereira optou por algumas mudanças na escalação. O Fagner, que ele tinha deixado no banco, dessa vez ele coloca de titular. E o Fagner jogou muito. A gente tem que fazer justiça. O Fagner não faz uma boa temporada, mas nesse jogo ele foi muito bem, especialmente na jogada do gol. Ele dá uma sequência para o Robert Renan na defesa, e esse moleque é impressionante. Ele tem só 19 anos, ele é uma joia que o Corinthians encontrou, vai fazer muito dinheiro com ele, mas acima de tudo é um cara que precisa aprimorar algumas coisas, é natural, mas o próprio Vitor falou na coletiva de que ele tem um potencial técnico muito absurdo, muito grande. Que o Corinthians está muito bem servido de zagueiros, mas ali tem alguma coisa diferente. É um jogador técnico, de ótima construção de jogo, ele deu caneta no adversário, ele sai com a cabeça erguida, cruzando a linha divisória do gramado, armando o jogo, zagueiro canhoto, esguio, inteligente, técnico e outra, não perdeu uma por cima. Na defesa também fez aquilo que lhe cabe, que cabe a um zagueiro, que é, obviamente, afastar as bolas, tirar as bolas e atuar bem no sistema defensivo. Então ele participa da construção de jogo, ele é um cara que faz além das suas atribuições, mas naquilo que lhe cabe ele também vai bem. Ou seja, o Corinthians está diante de um grandíssimo zagueiro, é esse Robert Renan. Bom, ele opta pela sequência do Robert Renan, o Fagner voltando para a lateral e aí o Roger Guedes no banco de reservas. Claro que pegou todo mundo de surpresa, o Roger é titular absoluto, é um jogador decisivo, um jogador técnico. E depois ele explicou e eu entendi que pela sequência de jogos, a comissão técnica entendeu que o Roger caiu muito no seu nível técnico mesmo nas últimas partidas, que ele não estava conseguindo dar a intensidade que ele poderia. Então daqui a pouco uma descansadinha acaba sendo interessante. O Roger não gosta, é claro. Ele vai para a entrevista depois do jogo na zona mista, eu estava lá, e ele respondeu assim, vocês estão me perguntando do banco, vocês já sabem a resposta, eu não gosto de ficar no banco, eu não gosto, já falei para ele, já falei para todo mundo, eu não gosto, eu sou assim, eu acho legal, entendeu? Mas quem tem que saber, obviamente, é o treinador, né, que pensa no melhor para o time. Agora, a substituição ao Roger Guedes é que chamou a atenção, porque foi a escolha pelo Ramiro. O Matheus Vital foi lá pelo lado esquerdo, para que o Yuri fosse centroavante, e na direita o Ramiro. Só que, na verdade, o Ramiro não jogou numa extrema pela direita. Como disse o próprio Vitor, ele joga numa extrema interior, porque, obviamente, o Ramiro não é esse ponta direita, ele não tem a profundidade, ele não é um Mosquito, ele não é um Adson também, ele não é um jogador que, por mais que ele tivesse feito essa função no Grêmio, nunca foi de um velocista ou de um ponteiro direito, sempre foi ali, um cara que cobria corredor pelo lado direito, que ajudava na construção de jogo e que aparecia muitas vezes na área e recompunha muito bem. Esse é o Ramiro, e foi o Ramiro no jogo, ele alternou muitas vezes com o Duqueiroz, porque em vários momentos o Yuri ficava sozinho lá na frente com uma espécie de um 4-5-1, porque esses dois jogadores que daqui a pouco eram para ser num 4-2-3-1, digamos, ou talvez num 4-3-3,
Esses dois jogadores, eles são meio campistas. O Vital tem um pouco mais de infiltração, mas naquela jogada, né, do 1 contra 1 que ele corta para dentro para fazer um lançamento. Mais ou menos o que o Adson faz do lado direito, o Vital faz do lado esquerdo. E o Ramiro não. O Ramiro vem ali alternando com o Duqueiroz, esperando a ultrapassagem do Fagner, para poder ser esse cara ali ocupando espaços. E o Ramiro realmente fez um bom jogo, especialmente naquilo que é do Ramiro. O Ramiro não é uma virtuose técnica, muito longe disso, mas ele é um cara que ocupa os espaços, é um cara que dá opção, é um cara que aparece em todos os espaços do campo. Ele dá uma escorada de cabeça entre defensores do Ceará para o Yuri Alberto ficar cara a cara com o João Ricardo, que é fantástica. Se o Yuri faz aquele gol ali, a gente estaria falando de uma assistência brilhante do Ramiro, mas é que o João Ricardo fez um milagre. Mas o Ramiro foi esse cara. Ele não foi tecnicamente brilhante, mas taticamente ele é um jogador muito importante. E o Vitor, inclusive, pediu a sua renovação na entrevista coletiva. Ele disse: se eu fosse presidente, eu já tinha renovado. E é visível que ele ganhou um espaço por conta do dia a dia, dos treinamentos, da sua entrega e tudo mais. Tá muito claro isso, né? E o Ramiro foi a escolha. Então, muito torcedor torceu o nariz, só que dentro de campo ele entregou de outra forma, evidentemente. Não dá para comparar Ramiro e Roger Guedes no que eles entregam tecnicamente. Mas existe esse argumento tático que eu respeito. E aí o Fausto Vera, que jogou ao lado do Renato Augusto, né? A gente está falando do Dudu e do Ramiro, ainda teve o Fausto Vera e o Renato. O Renato caiu muito, né? Ele mesmo admitiu, não consegue, enfim, dar aquela intensidade, né, que ele já deu em outros tantos momentos na temporada. E o Vitor ficou, na entrevista coletiva, reclamou de críticas que ele recebe de que ele demorou muito para encontrar o posicionamento do Renato Augusto. E aí o Vitor disse o seguinte: eu quero que vocês perguntem para ele qual é a posição que ele gosta de jogar. Porque ele não gosta de jogar de 10. Ele não gosta de esperar a bola lá na frente, entre linhas. Ele não gosta. Ele gosta de jogar no centro-esquerda buscando o jogo. É o Renato, que foi onde ele jogou nessa partida diante do Ceará e até fez um bom jogo, mas ainda falta, né? Falta um poder de decisão maior do Renato. E aí quem ditou as ações no meio-campo do Corinthians foi o Fausto Vera, que é impressionante o que corre esse argentino, que ele joga, a bola longa dele é inacreditável, quando ele encontra o Fagner na jogada do gol, já nos minutos finais, mas ele fez mais do que isso, né? Tá faltando o arremate, né? Tá faltando aquele chute de média distância, com mais precisão, para que a gente tenha uma perfeição ali dentro das qualidades do Fausto Vera. Agora o resto ele faz, né? Ele vira jogo, ele busca jogo, ele combate, ele organiza, ele arma, ele faz quase tudo, esse argentino Fausto Vera. Opa, caiu o celular aqui. Peraí. Ele faz quase tudo, esse argentino Fausto Vera. Bom, o gol chega nos minutos finais numa insistência do centroavante, numa insistência do setor ofensivo, numa pressão absurda que está o Corinthians, que já poderia ter chegado ao seu gol através de uma cobrança de falta do Roger Guedes. Ele entra em 2 minutos, ele sofre a falta, cobra ela e ela vai no travessão e quica quase em cima da linha. Seria um golaço. E aí o Roger Guedes vai para a entrevista, e aí dentro daquela sinceridade dele, né, de poucas palavras, eu perguntei para ele, né, sobre o gol chorado e tudo mais, né, do Yuri, e aí ele disse assim: pô, eu brinquei com o Yuri, diz o Roger Guedes, né, que se fosse o meu gol, se fosse na cobrança de falta, seria um golaço, mas não, quis o destino que fosse um gol cagado. Foi essa a expressão utilizada pelo Roger Guedes. Tinha que ser um gol cagado, né? Brinquei com o Yuri. Aí fui perguntar pro Yuri, ele falou assim: e o pior é que ficaram me sacaneando de que o gol não tinha sido meu, que tinha sido contra e tal, porque tem um desvio na defesa e o João Ricardo vai tirar ela em cima da linha, só que quando ele tira, o Yuri já tá chegando com tudo ali, né? Um caminhão ali, enfiando a bola para dentro da rede. É um clima muito bom, assim, entre os jogadores. Sobre essa indefinição do Vitor Pereira, eles não quiseram falar muito, né? O Yuri é um cara muito grato ao Vitor, diz que foi um dos motivos pelo qual ele escolheu jogar no Corinthians, para aprender com o Vitor Pereira, e a sensação que a gente tem é essa, né? Eu já conheci o Yuri do Inter, mas ele evolui a cada jogo, ele melhorou muito no Corinthians, a sua capacidade de leitura de jogo, tá? E ele tem 21 anos, gente. O Yuri Alberto tem 21 anos. 10 gols na temporada, 7 no Brasileiro, um cara que, poxa, daqui a pouco perde alguns gols, né? A gente pode lembrar, jogo contra o Flamengo, né? Na Copa do Brasil, pô, se ele tivesse o pé mais calibrado. Mas ele é um cara espetacular. E o Vitor falou, imagino eu fico imaginando se o Yuri tivesse chegado no início da temporada, o quanto ele poderia ajudar.
E aí o Alessandro Nunes foi para entrevista para veículos mais segmentados, que cobrem o dia a dia do Corinthians. Eu me infiltrei lá, né, rapaziada lá, falei, deixa eu ficar aqui só para ouvir o que o Alessandro vai falar. E aí ele falou que, porque ele foi questionado, né? Pedro Raul, Arthur do Bragantino, nomes que são cogitados aí pro Corinthians contratar. E o Alessandro diz o seguinte, olha, tudo mentira e tal, negou todos eles, mas se tem alguma coisa que a gente vai tentar fazer pro ano que vem é manter o Yuri Alberto. Ele é prioridade. O Corinthians sabe, né? É um jogador de 21 anos, de muito potencial, que pode crescer ainda mais e é um cara que resolve o teu problema. Quando o Flamengo contrata jogadores do nível do Gabigol, Pedro, Arrascaeta, o que o Flamengo está fazendo? Ele não está contratando vários jogadores para que daqui a pouco apareça um. Ele está contratando jogadores que resolvem. Jogadores que custam caro, mas que resolvem. Quando você investe no Yuri Alberto, você poderia tentar outros tantos atacantes que não vão te dar a mesma resposta. Então, quando você contrata um cara que ele te resolve, esse cara você tem que segurar. Só que ele não custa barato, né? A gente sabe. É 130 milhões de reais, é um absurdo. O valor de mercado dele é 25 milhões de euros, que foi o que o Zenit pagou para tirar ele do Inter. A vantagem é que tem o Mantuan lá, que pode entrar na negociação, o próprio goleiro Ivan também. O Corinthians não precisa se preocupar com isso agora, mas é bom começar a pensar, né? Porque vai começar a Libertadores, vai começar, aí tem o Paulista, tudo bem, que termina no primeiro semestre, a Libertadores não. E aí daqui a pouco ele tem que sair em junho. Seria um balde de água fria, né? Porque por mais que você contrate jogadores pontuais, periféricos, o 9 que faz gol, esse você tem que dar um jeito de manter. Então a prioridade corintiana é ficar com o Yuri Alberto e tem que dar um jeito mesmo de ficar, porque ele criou uma identificação com a torcida, ele está muito adaptado, ele está melhorando cada vez mais e, repito, ele tem só 21 anos. Ele tem muito para fazer ainda no futebol. E se ficar no Corinthians, ficar aqui no Brasil, melhor ainda, né? Claro que o assunto também foi o Vitor Pereira. Inclusive tinha uma jornalista portuguesa que perguntou ao Vitor, dizendo assim, fui ali, vi que os torcedores têm um grande carinho por você. Inclusive, né, trabalhando numa petição para que você fique e tudo mais. Isso vai te sensibilizar? E aí foi a primeira pergunta até nesse aspecto, porque a gente já sabia, né, que o Vitor não ia falar sobre isso. O Duílio já deu prazo de dias depois que terminar o Brasileirão, então a gente já sabe que essa resposta não viria hoje. E aí ele foi questionado e falou, todo mundo sabe que eu quero ficar, a família dele está vindo aqui, mas que ele ainda tem que resolver essa questão. Aí o Alessandro, que também falou a respeito, disse que pediu, né, para a torcida ter confiança, para a torcida ter esperança, porque é nesse sentido que o Corinthians trabalha. Que por enquanto não tem plano B, que por enquanto o plano é a manutenção do Vitor pelo trabalho que ele fez. E aí eu perguntei para o Alessandro, você está confiante? Ele deu uma titubeada, mas respondeu, eu estou sempre confiante, olha o minuto que saiu o gol hoje, então a gente tem que sempre confiar. Não está nas mãos do Corinthians, né? A verdade é essa. O Corinthians gostaria que o Vitor permanecesse, e gostaria de resolver isso o mais rápido possível. O Vitor, de certa forma, também queria ter essa resposta já, mas não pode por conta de um problema familiar que a gente já cansou de falar. Então, vai ter que todo mundo esperar, não vai ter jeito. O fato é que a campanha é muito boa, tem algumas frustrações, tem algumas escolhas que a gente questiona, mas no todo, revelação de jovens, mudanças de sistemas táticos até para tentar encontrar um time mais adequado, um time competitivo, um time que chegou a disputar os títulos. O Corinthians disputou os títulos. Isso eu já acho um grande avanço em relação à temporada passada. É um processo, gente. É muito difícil hoje brigar com projetos como Flamengo e Palmeiras. O Atlético Mineiro ensaiava uma hegemonia, mas o trabalho interrompido do Cuca acabou não correspondendo isso, né, na temporada. O Galo não conseguiu dar sequência, mas daqui a pouco engatar um trabalho interessante com o elenco que tem na próxima temporada é outro time que vai brigar. É muito difícil brigar contra esses times, e o Corinthians começou essa reconstrução ano passado, né, quando contratou Juliano, Paulinho, Renato, Roger, e aí chegou o Yuri, que foi a cereja do bolo, né? E esse é o cara que realmente tem feito a diferença. Então, demora um pouquinho. Por isso que manutenção de elenco, com contratações pontuais e a manutenção do Vitor, para mim seria o ideal. Se o Vitor não permanecer, enfim, aí a gente vai ter que repensar ou pensar o que pode acontecer.
O que vocês acharam do jogo, da vitória, do Yuri, do Fausto, do Robert Renan, do Vitor Pereira? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. A sensação que eu fiquei é que o Vitor hoje, repito para vocês, não fica. Hoje. Se até o final do campeonato, com a chegada da família, ele conseguir contornar essa situação, é o que todo mundo quer. O Duílio está muito esperançoso de que vai conseguir resolver. Não sei como, mas é o que ele está tentando. A torcida quer, o Vitor quer. Tomara que dê tudo certo. Até a próxima, gente. Tchau!